Pastor, tem muitos jovens pregadores aqui da nossa cidade acompanhando e alguns enviaram até algumas perguntas pra gente. A gente já tem uma base do assunto, porém, o senhor é especialista e a gente gostaria de ouvir do senhor. A pergunta é: o que é a hermenêutica, né? E o que ela representa dentro da teologia? Bom, eu vou falar de maneira bem sintética qual e didática, a importância dela, tá? Bem descomplicado. Bom, a hermenêutica é aquela matéria dentro da teologia, uma disciplina teológica, que se esforça para trazer princípios interpretativos para que a gente entenda corretamente a palavra de Deus. Então ela tem regras, como qualquer ciência, é uma ciência. A gente tem as regras de interpretação, tem os princípios interpretativos, por exemplo, um deles é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia quer dizer o que diz e a Bíblia diz o que quer dizer. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se a gente vai por esses princípios e pressupostos, porque dependendo do pressuposto também que a pessoa for interpretar a Bíblia, vai dar problema. Por exemplo, se eu coloco a lente marxista para interpretar a Bíblia através de Marx, vai dar no que a gente já conhece por aí. Sim. Não vou citar nomes aqui de teologias ideológicas, mas os irmãos sabem o problema que isso causa na igreja. Que aí o evangelho se torna uma questão mais social do que espiritual, né? E se resume o evangelho para a causa social, para a assistência social, né? O assistencialismo, e aí não é o evangelho. O evangelho também tem isso, mas não é o evangelho isso. Então, quando você lê a Bíblia com esses pressupostos corretos, o primeiro deles é: a Bíblia é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Aí já resolve muita coisa. Já blinda muita heresia. Não contém, né? Ela não contém apenas, ela é do Gênesis ao Apocalipse. Porque se for falar, não, essa parte é inspirada e essa não. Tá, quem tem autoridade para dizer? Quem é o homem na terra que tem autoridade para dizer? Essa parte foi inspirada e essa não foi. Então você vê o perigo que isso vai causar? Não, Gênesis ali é uma mitologia, né? Adão e Eva não existiram, uma simbologia para exemplificar os primeiros seres humanos. Não, pelo amor de Jesus Cristo, né? Pelo amor de Deus. Então vamos começar a alegorizar e vamos começar a dizer que foi fábula, vários textos da Bíblia. A gente vai cair numa incredulidade absurda, né? E aí vai gerar teologias perigosas como o liberalismo e tantas outras, né? Mas a hermenêutica é a ciência teológica, para responder mais objetivamente, que se preocupa em interpretar a Bíblia corretamente. Uma das coisas fundamentais da hermenêutica é tentar chegar ao pensamento que o autor tinha em mente quando escreveu aquele texto. Porque, por exemplo, se eu pego um WhatsApp aqui, vamos trazer para século XXI. Pego o WhatsApp e vou mandar uma mensagem para vocês. Eu mando uma mensagem escrita aqui, pronto, enviei. Daqui a uns 2 anos, se um de vocês pegar só aquela mensagem que eu escrevi, para você lembrar o contexto já é difícil, imagine você pegar um livro que foi escrito, alguns textos há 5.000 anos. Como que eu não vou... Irmão, não posso desprezar o contexto de jeito nenhum. Aí tem a lei do texto e do contexto, que vai te auxiliar nisso. Para você ter essa mentalidade quando for ler o texto bíblico. Senão você nunca vai conseguir interpretar corretamente. Cada um vai interpretar do jeito que quer. A reforma protestante trouxe um grande benefício, que é a Bíblia acessível a todos. O livre acesso às Escrituras, mas não a livre interpretação das Escrituras. Sim. A gente não pode confundir. Tem gente confundindo a livre acesso. E é importante a gente ressaltar interpretação. Isso, né? Porque hoje tem muita gente que pega, por exemplo, um texto, né? E faz uma salada de fruta. Sim. Por quê? Porque não usa... análise contextual, né? Exatamente, não usa de forma correta. Sim, primeiro, a gente tem uma língua. A Bíblia não foi escrita em português. Sim. A Bíblia não foi escrita ontem, a Bíblia não foi escrita no Brasil. Eu falo isso no meu livro, Sala Teológica, interpretando a Bíblia de maneira didática e profunda. Então, primeira parte é só explicando, exegese, hermenêutica, os princípios interpretativos, um deles eu falo. Você não pode achar que a Bíblia foi escrita em português, foi escrita ontem. Então, no mínimo, um intérprete de um texto deve conhecer a língua na qual o texto está. Então, a gente não está lendo o texto no original. A gente pode fazer isso, né, com a minúcia, com o rigor técnico ali do hebraico, do aramaico.
do grego, isso leva tempo. Mas eu tenho uma ótima tradução que é essa, em língua portuguesa, uma das melhores do mundo, diga-se de passagem. Nossa língua, ela tem esse benefício, né? Tem uma base no grego, então quando a Bíblia foi traduzida em português, ela tem assim uma eficácia muito grande nessa tradução. É bom o senhor ressaltar isso, porque a gente vê muito, né, não sei se é teólogo de YouTube ou não, mas criticam a nossa interpretação. É. Ah, não, a Bíblia não foi bem traduzida, tá cheio de erros. Exato. Muita coisa se perdeu. Irmão, você falar, eu fico indignado com essas coisas. Como é que você fala que a Bíblia foi mal traduzida em português? Tá, mas quem é você? Jogou onde, né? Não, tudo bem, né? Você pode falar isso, mas você é quem? Você é o Bruce Metzinger do Brasil? Você tem esse rigor técnico para falar sobre tradução bíblica? Não, porque eu li um artigo, ou li um livro, uma página, e o cara já vem falando isso. Irmão, João Ferreira de Almeida, o cara morreu e não conseguiu terminar. Entendeu? Morreu, ele tá traduzindo Ezequiel. Aí a comissão dele continuou. Então, imagina, o cara a vida inteira para traduzir a Bíblia. Aí eu chego aqui, né, li 2 livros e falo, João Ferreira de Almeida fez uma má tradução. Não, é de matar, né? Teólogo de YouTube. É de matar, teólogo de YouTube. Então, não posso fazer isso. O máximo que eu posso dizer é assim, essa palavra poderia ser traduzida por outra. Mas não posso dizer foi errada a tradução. Como assim, irmão? Foi errada como? Ah, mas no original não tem essa palavra. Ok, isso vai acontecer em qualquer idioma. Imagine, se do inglês para o português tem palavras que você não consegue traduzir, porque não tem aquela palavra ali, que é de fato que você gostaria, imagine uma língua que foi extinta, que é o hebraico bíblico, que não tem mais. Ninguém fala mais hebraico bíblico. Ninguém fala aramaico mais. Ninguém fala grego bíblico mais. Você estuda o hebraico bíblico, é uma coisa, hebraico moderno é outra. O grego bíblico é uma coisa, o grego moderno é outra. Se você estuda grego, vai lá na Grécia achando que você vai falar e eles vão entender, eles vão achar que você está falando grego. Não vão entender nada. Então, na verdade, tem que ter humildade intelectual para dizer, não, essa tradução ela é ótima, só que eu preciso entender que tem palavras que você não consegue traduzir exatamente como elas são. Mas não significa que tem heresia ali, que tem, né? Não, isso aqui vai causar um problema de salvação. Não tem como. Então é muito importante a gente estudar hermenêutica de forma séria e, lamentavelmente, poucos fazem isso.